quem quiser, se tiver na sua bolsa, no seu bolso, fotocopiadora, eu vou lhe passar. Fotocopiar. Se quiser tirar foto depois, vai poder tirar foto. Porque ela que está aqui mesmo, isso que está aqui, não vou poder falar tudo. Como pode ver, são umas 4 folhas, não tem verso. Também não vou estar a ler. Só vou ver o ponto aqui, vou esclarecer e vou buscar ser mais breve possível, só para não cansar os amados. Aleluia. Vou ser mais breve possível, só para não cansar os amados. Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 10. Versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como desceu a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come. 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Com todo amor e carinho, vou pedir para repetir o versículo 11 no meu contar de 3. Vou ler o versículo para ver se a versão é a mesma aí ou não. Se não for a mesma, peço para ficar no silêncio para não haver desordem, não é? Ou pode auxiliar-se na pessoa que está do seu lado. Vou repetir o versículo para ver. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. No meu contar até 3, vamos todos nós ler esse versículo. 1, 2, 3. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Foi tão lindo que eu vou pedir para repetirmos mais uma vez. Aleluia. Houve uma concordância, porém falamos um pouco baixo. Eu vou pedir para aumentarmos a nossa voz e juntos podermos ler esse versículo. Aleluia. Que é o versículo chave. Versículo 11 diz assim, mais uma vez, meu contar de 3. 1, 2, 3. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Glorifica o Senhor no nome de Jesus. Amém. Acho que já deve ver aqui só a glorificar e a saudar. Isaías, todos nós conhecemos. Sabemos que Isaías, de tal forma que já houve ministrações e pregações dentro do ministério de Isaías, dentro da vida do próprio Isaías. Isaías é um homem chamado por Deus e ele vai escrever um livro que em si mesmo alguns vão chamar de Bíblia dentro da Bíblia. Isso pela característica que esse livro vai apresentar. Haja vista que o livro de Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia também tem 66 livros. E quando nós jogamos para o livro de Isaías, os primeiros 39 capítulos vão narrar a história da antiga aliança, do antigo pacto. Mas a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, nós vamos perceber que Isaías vai tratar do Novo Testamento. Assim como a Bíblia Sagrada o é. Nos versículos do Novo Testamento são 27 livros que vão falar, neste caso, da nova aliança, vão falar de Jesus Cristo. Então Isaías também dividiu o seu livro dessa forma. Isaías é um profeta messiânico. E o Santo Agostinho, ele vai pegar esse livro, alguns conhecem o estudioso Santo Agostinho, ele vai pegar esse livro de Isaías e ele vai dizer, este é o 5º evangelho, pelo fato de tratar, pelo fato de falar de Jesus Cristo com uma autoridade que alguns não tiveram essa autoridade de falar dele. É por isso que ele vai carregar esse cunho, vai carregar esse nome de profeta messiânico. O profeta que fala de Messias. O profeta que mais traz essa mensagem a respeito de Jesus. Pois é lá em Isaías que nós vemos o sofrimento que Jesus Cristo ele viria carregar. É lá em Isaías onde nós vemos a promessa de que através de uma virgem Jesus ele viria.
É lá em Isaías onde nós vemos o que Jesus ele fazia antes da criação dos céus e da terra. É lá em Isaías onde nós vemos a vida e obra do Senhor Jesus Cristo. É lá em Isaías que nós vemos ainda um novo tempo se aproximando, a nova Jerusalém. É lá em Isaías que nós vemos muita coisa retratada no Novo Testamento. Então é esse Isaías que aproximadamente no ano 100 a 680 a.C., ele vai escrever esse livro de Isaías. E mesmo Isaías que veio a ter uma morte triste, porque a tradição judaica vai acreditar que esse Isaías ele fora cerrado ao meio da sua morte. Em Hebreus ele é colocado na lista dos heróis da fé. Em Hebreus ele é colocado na lista de uma das pessoas que perseverou, de uma das pessoas que se guardou, de uma das pessoas que soube batalhar até o fim. Isaías não cresceu na rua, Isaías ele não cresceu nos becos. Isaías, alguns vão dizer que ele era de realeza. Isaías teve a melhor escola em que estudar, Isaías teve os melhores professores. Alguns vão dizer Isaías, ele era um poeta, porque o caráter de Deus ele me espanta. Quando olho para Ezequiel e olho para Daniel, e quando o Senhor levanta um Daniel dentro do palácio, é o mesmo Deus que levanta um Ezequiel nos becos de Babilônia. O mesmo Deus que vai levantar um Daniel em meio aos reis, é o mesmo Deus que vai levantar Ezequiel no meio dos escravos. Porque o Senhor envia os seus missionários para todo canto, porque o Senhor envia e coloca os seus missionários em todo lugar. Daniel foi eleito, colocado no seio dos grandes, no seio dos ministros, no seio do rei e dos sacerdotes, enquanto Ezequiel ele foi colocado no meio dos escravos. É por isso que nós não condenamos homens de Deus. Alguns homens de Deus que se comportam como na realeza. Deus os chamou, os colocou dentro do palácio, mas há alguns ainda lá embaixo, há alguns ainda lá fora que não respeitam a ética. Não é por mal não, é porque não tiveram escola. Há alguns lá fora que não vão respeitar certas barreiras. Não é por mal, é porque não tiveram escola. Mas mesmo dentro dessa falta de escolaridade, o Senhor ele vai usar, e ele vai capacitar, e ele vai dar graça. Quando eu olho para a vida do apóstolo Pedro, vou olhar para a vida também do apóstolo Paulo. O Paulo era estudado, o Paulo era formado, o Paulo tinha faculdade, o Paulo tinha escola, mas do outro lado existia um outro que depois de parar dentro de um templo, depois de passar certos dias debaixo de uma palavra de que permanecer em Jerusalém, até que quando sejais revestidos de poder e glória, aquela glória não alcançou um formato, aquela glória não alcançou um diplomado, aquela glória não alcançou alguém que se formou nos graus, aquela glória não alcançou um mestre, aquela glória não alcançou alguém que fez diplomas, 2, 3, 4, 5, aquela glória alcançou alguém que talvez chamava Jesus de Jesus, alguém que talvez não sabia se colocar na presença de Deus. Aquela glória não alcançou alguém que havia sentado na carteira, alcançou uma pessoa que de tal forma lhe conhecerem, ou pessoas estudadas acabaram duvidando, disseram não, conhecemos, esse não é estudado, esse não é formado, então talvez bebeu essa manhã. Mas por quê? Porque sabem que não tem um bom background, mas porque o Senhor disse na palavra dele, ele levanta o que não é para confundir o que é, ele levanta o que não pode para confundir o que pode, ele levanta o que não tem capacidade para confundir o que tem capacidade. Nós estamos aqui hoje, não porque temos capacidade, mas porque o Senhor olhou, viu o anjo, disse essa aqui mente, fuma, rouba, fofoca, mas deixa eu levantar para confundir a pele. Que estava no mundo, disse não, esse aí está perdido, mas deixa lá, eu levantar para confundir alguém, para que um dia ele possa parar e enfrentar um homem e dizer assim diz o Senhor, assim diz Jeová. Deus não é para capacitação humana para poder confiar no seu espírito, Deus não é para sacrifício de escola para poder confiar no seu espírito. O
escola é boa. Temos que estudar. Porque a falta de escolaridade limita o teu ministério. Deixa-me falar. Peço 4 pessoas aqui. O Senhor. Obrigado, Jesus. Peço 4 pessoas. 4 pessoas só. E peço alguém para abrir Atos. Não está aqui. Ainda nem introdução. Eu ainda estou no primeiro ponto. Peço 4 pessoas. Peço para estar aqui. Em nome de Deus, por favor. Peço para alguém abrir Atos 1. Só quero mostrar que a escolaridade limita. A falta de escolaridade limita. 4 pessoas. Peço uma pessoa para abrir. Porque em Cristo nós temos que ter equilíbrio. Uma vez dizia que Jesus saiu na cruz do Carvalho e lhe furaram. O que ele tirou? O que ele tirou? Deixe-me te fazer entender algo. Sangue, segundo Levítico, é vida do homem, é vida terrena, é vida cá na terra. E água simboliza a vida espiritual. Jesus, quando lhe furam, ele transmite uma mensagem. Ele diz que a minha noiva deve buscar equilíbrio, viver a vida espiritual e a vida terrena, ter sucesso no sangue e ter sucesso na água. É por essa coisa de ser pobre. São pessoas. Curtemos a mensagem. Alguém já encontrou? Peço para contar a irmã aí. Se estiver dormindo, para ali. Alguém encontrou? Atos, vamos lá, Atos. Já? Atos 1, já? Olha só, peço para abrir Efésios. Peço umas 4 pessoas aqui, tá? Irmão, já se não? Um irmão, irmã Sfera, vem. O irmão vem, eu quero 4 pessoas. Vem, já temos 4 pessoas, irmã Trúdia. Já temos, pode ver, 4 pessoas. Peço para parar em frente deles. Uma pessoa peço para abrir Atos 1 e outra pessoa peço para abrir Efésios. Peço para cada um parar em frente. Peço para ser rápido. Eu não tenho de gente jogo, amado. A gente tem que fazer rápido as coisas. Peço para parar em frente. Não, olha para ele. Olha para ele. Uma pessoa peço para ler sobre entender que falta de escolaridade, argumento limita, e falta de posição em nós, argumento limita. Peço para abrir. Vamos abrir, amados. Atos 1, versículo 8. E peço para abrir também Efésios 6, versículo 12. Vamos lá, 6, 12. Abriu Atos 1, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. Mas recebereis o poder do Espírito. Recebereis o poder do Espírito. E há de vir sobre vós. Há de vir sobre vós. Continua. E ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém. Tanto onde? Não, relaxa. Calma, aí onde eu queria. Tanto onde? Tanto em Jerusalém. Líder em Jerusalém. Continua. Como Judeia. Líder em Judeia. Continua. E Samaria. Líder em Samaria. Continua. E até os confins da terra. Líder em confins da terra. Aleluia. 4 lugares escritos. Um só versículo. Quem abriu Efésios? Peço para ler Efésios 6, 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne. Sim, continua. Mas sim contra os principados. Não é principados. Sim. Contra as potestades. O irmão potestade. Contra os príncipes das trevas. Príncipe das trevas. Contra as hostes espirituais da maldade. Hostes espirituais da maldade. És tu, irmão. Tu és hostes espirituais da maldade. Os lugares celestiais. Os lugares celestiais. Aleluia. Percebam. A mensagem de Jesus é ser minhas testemunhas. Onde? Jerusalém. Judeia. Samaria. Sereis testemunhos onde? Jerusalém. Judeia. Samaria. A mensagem de Cristo tem um início, mas a mesma mensagem de Cristo tem um término. Compreendemos? E todo aquele que Jesus chama, não chama para terminar no início, ele chama para terminar no término. Passa a repetição. Mas há uma coisa que temos que entender. Da mesma forma que são 4 aqui, a Efésios, a Bíblia Sagrada nos mostra que o inimigo também tem 4 grupos.
Não é por acaso que Efésios está organizado assim. E não é por acaso que o Senhor também falou em Atos assim. É que a mensagem do Senhor era quando parte daqui de Jerusalém, o irmão cada nível tem seu nível de maldição, nível de perseguição, percebe? Cada nível, cada lugar. Eles vivem em Jerusalém, eles estão em Jerusalém. Jesus está dizendo, serão testemunhos primeiro em Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria, depois confins da terra. Porque eles viveram em Jerusalém, Jesus está dizendo, primeiro sereis testemunhos na tua casa, com teus pais, teus irmãos, teus familiares. Depois dos teus familiares, Judeia está perto de Jerusalém, ou Jerusalém está dentro de Judeia. Então, depois da tua casa, vai para os teus vizinhos. Estando com teus vizinhos, prega a palavra dos teus vizinhos. Depois de estar para teus vizinhos, vai para Samaria. Samaria estava mais para o norte. Já pode sair da zona em que te encontras. E depois de sair da zona em que te encontras, vais para onde? Mas Pedro, porque não tem escolaridade, não tem como chegar lá. Ele só pode terminar na vizinhança em que está. E Deus vê nessa necessidade. Porque com fins da terra, há um grego, né? Precisamos falar um grego para ele poder compreender. Porque com fins da terra, há uma língua que Pedro não estudou, ele não compreende. E não é por isso que Deus vai levantar em algum momento pessoas estudadas para fechar lacunas de pessoas não estudadas. Deixa eu parentes para fazer entender algo. Para cada nível, por que nós fracassamos quando pregamos a palavra do Senhor? Porque não queremos evangelizar nossa casa, corremos para confins da terra, mas esquecemos que para alcançar a maldição e lutar, tem que passar primeiro dessa. Por isso há pessoas que passam muito mal espiritualmente, porque não sabem enfrentar no início, por isso não criam bases, correm, vão com confins da terra, lutam com demônios que controlam com confins da terra, por isso não tem sucesso na vida. A pessoa prega, ministra, mas não cresce. A Bíblia é clara, começa em Jerusalém. Pega teu irmão, teu pai, tua mãe, teu filho, prega a palavra. É lá onde deve iniciar a mensagem. É lá onde a história tua como soldado deve iniciar. A história do soldado não inicia nos confins da terra. A história do soldado inicia aqui. Obrigado, Senhor. Há certos soldados feridos por pularem etapas, mas porque Deus dá graça, Ele acaba permitindo que o momento aqui, mesmo estando lá, possam ter sucesso. O Deus sucesso nem sempre implica a vontade perfeita de Deus. Há pessoas que Deus de tanto amar permite. De tanto amar permite. A permissão do Senhor pode não ser plena e nem ser 100% daquilo que Ele quer para ti. Mas se Ele permitir só, pelo menos é que tem contas. Ah, Jesus! Vocês que não têm parceira não mais. Aleluia! Vocês que não têm parceira não mais, tá vendo? Está transpirando. Glória a Jesus. Queridos, vamos entender essas etapas. Há um mistério nessas etapas. Obrigado, Jesus. Não, isso é para depois. O Senhor, Ele explica a questão do mistério existente nesses pilares, para nós termos sucesso na área espiritual. Na área espiritual, aleluia. Mas mensagem para outro dia. É que ainda tem assuntos para tratar. Mas não salte, mais. Não seja um soldado ferido injustamente. Fala injustamente, você tem que ser você mesmo a provocar essa ferida. Porque vai dizer, soldado ferido, história não acabar. Mas eu fui ferido, minha história não acabou de fato, mas você mesmo é que se colocou lá para ser ferido. Não há nada dizer é propósito, não é propósito de Deus, você mesmo é que levantou. E foi ferido, Deus no momento deixou. Por algumas crianças, para os que são pais, nós somos filhos, sentimos essa dor. Para os que são pais, disseram não pega fogo porque vais queimar. Nós não, queremos pegar. E alguns disseram, vá, pega. Pegamos, queimamos. É isso que acontece com alguns. Queridos,
vamos buscar a vontade perfeita do Senhor. Não somos jovens. Vamos ter uma vida equilibrada. Escola daqui. Próximo ano, vamos estudar. Tá bom? É idãozinho. É uma escola, é idãozinho. Aleluia. É idãozinho. Apóstolo Paulo, ele alcançou outro nível, porque a escola também, escola tarde também. Aquele baixinho abriu a boca, sendo crente ou não, ouviam. Porque o calvo, ele tinha palavra, coisa que ele aprendeu. Na escola, vai dizer, como se não está, vamos falar. Mas agora a gente tem que falar a vida dos irmãos. Glória a Jesus. Deus dá graça para que possa tratar esse assunto. Senhor, eu posso pular a introdução. Não é bom pular a introdução. Temos que nos posicionar, tá bom? Temos que nos posicionar. O versículo que cá nós tivemos a ler vai falar da infalibilidade da palavra do Senhor. E nós vemos que Deus, quando fala alguma coisa, Ele não é homem, nem filho do homem para mentir e nem para se arrepender. Tudo aquilo que o Senhor fala se cumpre. Tudo aquilo que o Senhor diz vai se cumprir. Por quê? Porque Ele é Deus e nada é impossível para Ele. E nós percebemos que dentro disso é uma coisa que eu costumo falar. O impossível na Bíblia aparece para contradizer o seu próprio significado. Porque no versículo em que aparece, a Bíblia Sagrada vai dizer porque nada é impossível para Deus. E não o próprio possível está lá para contradizer o seu próprio significado. Porque Deus, Ele é um Deus de possibilidades. E nós percebemos isso desde a criação dos céus e da terra. Era impossível criar algo a partir do nada, mas Ele criou. Era impossível uma mulher chamada Hadassa Esther poder chegar no reinado, poder ser esposa de um rei, porque ela estava embaixo, estava na vila, estava como uma pobre, mas ela chegou onde ela chegou. Tudo isso porque Deus, Ele é um Deus do impossível. Tudo isso porque Deus, Ele opera o impossível em favor dos seus. Ele opera o impossível em favor de todos aqueles que têm o buscado. E nesse versículo nós conseguimos ver esse caráter de Deus. Que Deus, Ele é um Deus do impossível. Deus é Deus do impossível. Aguarda, irmã, aí em nome de Jesus. Será que você que só pode ficar parado? Sabe que vai pescar. É só ficar parado, tá bom? Não é mal, né? A noite é para dormir mesmo. Mas nós estamos a forçar, sabe, aqui a orar, a jejuar, a pecar. Mas noite foi feita para dormir. Nós estamos a fazer sacrifício. Vamos fazer sacrifício, tá bom? Quem não está com sono aqui? Aleluia. Quem fora desse meio não estaria a dormir aqui? Está vendo? Todos nós não estaria a dormir. Amém. 2, 3, eu estaria a dormir. Mas se não ficar noite é para dormir mesmo. Então, dentro desse versículo, o que eu quero trazer são duas visões só. A primeira visão é da palavra que Deus fala e transmite ao homem. A primeira visão é da infalibilidade da palavra do Senhor. Que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre o que Ele diz. Ele cumpre o que Ele fala. Deus, quando Ele abre a boca e diz, isso vai acontecer, de fato aquilo vai acontecer. E é isso que nós vemos. Que eu não quero levar muito tempo a falar, porque eu estou concentrado na segunda visão. Mas na primeira visão, Deus, Ele prometeu a Abraão que Ele daria uma certa terra. Prometeu a Abraão que faria dele pai de multidões. E assim o fez. Deus, Ele prometeu ao povo de Israel que teria uma terra própria, um lugar próprio. E assim o fez. Deus, Ele prometeu a Ana que seria mãe. E assim o fez. Deus, Ele prometeu várias pessoas que iriam alcançar alguma coisa na sua vida. E assim o fez. E quantos de nós já receberão a promessa do Senhor e em algum momento já verão o cumprimento da metade ou da parte dessas promessas? Por quê? Porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é justo, porque o Senhor, Ele faz o que promete. O que acontece por vezes é
nós temos que saber nos posicionar. Deus, quando fala, Ele fala, mas dá uma responsabilidade ao homem, para que o próprio homem possa tomar juízo dentro da palavra que o Senhor transmite para ele. Se Deus diz que serás próspero, tens que te preparar para ser próspero. Se Deus diz que vais pregar, tens que te preparar para pregar. Se Deus diz que te farei grande nessa nação, tens que te preparar dentro da área que o Senhor Ele quer para que possas crescer. Então em nós deve haver um preparo. Falta de se preparar em algum momento atrasa certo propósito do Senhor. Falta de posição atrasa em algum momento o processo de Deus na nossa vida. É daí que alguns vão dizer, mas Senhor, na minha vida isso não acontece, aquilo não acontece. Por quê? O problema é o posicionamento, é que tu te encontras. O Senhor já liberou a graça salar. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia Sagrada, Efésios 1, versículo 3, vai dizer, bendito seja o Deus nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo, aquilo que evangeliza, o homem de Deus, o profeta, vai precisar daqui a 5 anos, Deus já disponibilizou. Aquilo que o homem de Deus vai precisar daqui a 10 anos, Deus já disponibilizou. O que é necessário fazermos é no tempo certo buscarmos materializar a bênção que Deus ele já colocou para nós. A palavra que o Senhor estabeleceu e colocou para ti vai se cumprir no nome do Senhor Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga, está iniciando a administração. Está iniciando a administração. Glória a Jesus. A introdução já é. Vamos na mensagem do Senhor. Aleluia. A segunda visão. A palavra sim. No versículo que nós lemos ainda, eu disse que são 2 visões que o Senhor coloca no meu coração. A primeira é a palavra que Deus Ele coloca e dá ao homem. Aleluia. Mas a segunda visão que o Senhor coloca no meu coração, que é essa que vamos tratar a fundo, é que quando a Bíblia Sagrada vai dizer que a palavra que sai de Deus não retorna a Ele vazia. Nesse caso, nós estamos falando de palavra que Deus dirige a cada um de nós. Nesse caso, nós estamos falando de palavra que Deus abre a boca através do navio ou nabi. Nesse caso, quer dizer profeta do Senhor. Não, aqui na segunda visão, Deus está falando do próprio Jesus Cristo. O Senhor está dizendo, a palavra que sai da minha boca não retorna a mim vazia. Antes faz aquilo que abrange fazer. Antes conclui, nesse caso, cumpre com as missões que eu mandei para cumprir. Deus está dizendo, Cristo Jesus, quando saiu de mim, não retorna a mim vazio. Antes terá que fazer o que abrange fazer e retornar a mim cheio e com um propósito. E eu vejo um Deus que abriu a boca e liberou uma palavra. E lá, João, Deus tocou o coração do apóstolo João e ele, inspirado pelo Espírito Santo, vai pegar um papiro e ele vai escrever João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele vai descer no versículo 14, ele vai dizer, e o verbo se fez carne e ele habitou no meio de nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito. O Senhor vai dar para a voz e a Bíblia vai dizer, a palavra que sai de mim não retorna a mim vazia. É Deus
para a missão, para o propósito que você cumpriu. Eu imagino Jesus do outro lado a dizer: Pai, o Senhor não mentiu. Em Isaías 55, versículo 11, é dizer que a palavra que papai tira não retorna a ti vazia. Papai, olha para mim, eu não estou vazio. Papai, olha para mim, eu cumpri o meu propósito. Eu imagino o pai a dizer: filho, eu só vejo que cumpriu, mas por favor, para os anjos aqui compreenderem, especifique esse propósito, filho. Só para os anjos poderem entender. Eu vejo Jesus do outro lado a dizer: sem problema, papai, eu vou explicar. Quando eu desci na terra, eu conheci homens, eu vivi os meus 33 anos, mas há uma coisa marcante lá embaixo que me fez levar cicatrizes de baixo para cima. Há uma coisa marcante lá na terra que me fez levar cicatrizes para o alto. O primeiro homem cicatrizado e único a entrar nos céus, Jesus Cristo de Nazaré. Eu imagino o pai a questionar. Eu imagino o Senhor a questionar: filho, explica melhor. Ele: pai, fui chicoteado, pai, me bateram, pai, me cuspiram, pai, falaram mal, pai, me insultaram, me tiraram vestimentas. Porque, para quem não sabe, os romanos, para pessoas que crucificavam, deixavam elas nuas. Então ele vai dizer: pai, me tiraram vestes, pai, me fizeram sentir dor, tiraram minhas vestimentas, me deixaram nus, me deixaram seminu perante os meus familiares terrenos. Mas, pai, há uma coisa que me marcou. E fez os teus pais dizer: filho, explica bem. Os anjos vão ficar confusos, não estão a compreender. Ele vai dizer: pai, eu desci de mãos vazias, mas eu subi com a humanidade na palma das minhas mãos. Eu subi com a humanidade na palma das minhas mãos. Jesus não retornou ao vazio. Foi um soldado ferido, mas cumpriu uma parte da história. Ele cumpriu uma parte do propósito. Jesus de Nazaré se apresentou, pai, não com mãos vazias, mas quando o pai disse: como assim, meu filho? Deixa a humanidade na palma das suas mãos. Ele disse: papá, mostra-me alguém que tem feridas aqui no alto. Mostra uma pessoa só que tem cicatrizes está no alto. Mostra uma pessoa só que tem feridas. Eu imagino Deus Pai olha para a direita, para a esquerda, para a direita, à frente, atrás, para baixo, porque ele não olha para cima, ele está no alto. Ele olha para baixo e ele vai dizer: filho, não estou vendo ninguém. Ele diz: pai, disse bem, mas agora olha para a palma das minhas mãos. O que eu carrego comigo são buracos, são pregos, são cicatrizes, são marcas, uma história vivida na face da terra. Mas essa história era para salvar o Lucas, era para salvar Natalício, era para salvar. Eu vou falar, Jesus. Quando ele chamou o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, então a dar a missão, ele disse: meu filho, senta aqui. Ele sendo Deus, ele disse: filho, vem para cá. E o filho se aproximou. E o pai disse: o filho, eu imagino, se colocou de joelho. E o pai disse: filho, eu tenho um propósito para ti, eu tenho uma missão para ti. Mas uma coisa que eu quero te dizer: você vai nascer na terra, vai viver na terra, vai ser dado, nesse caso vão dar a luz através de uma virgem, vai viver completar 30 anos de batizar. Com os 30 anos você vai começar o seu ministério. Você vai curar, vai animar, vai libertar, vai animar, vai dar visão ao cego, vai animar, vai fazer quem não falava, falar, vai animar, vai fazer quem não andava, andar, vai animar, vai fazer todo aquele que não me conhecer, vai animar. Mas há uma coisa, filho, que eu quero te dizer. Ele diz: mas pai, diga-me o que é. Há uma parte que já vai começar a doer. Ele pergunta: mas qual? Você vai ser preso, vai ser chicoteado, vai ser caluniado, vão te cuspir e vão te pregar na cruz do Calvário. E Jesus, quando esteve no jardim de Getsemane, ele sendo eterno e dentro e fora do tempo, ao mesmo tempo estava com o Pai e ao mesmo tempo estava no jardim de Getsemane. No jardim ele vai dizer: pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim porque vai doer. Mas Jesus, ele diz: espera aí, porque eu sou Deus, não consigo ver só o passado, consigo ver o futuro longínquo. Ele vai dizer: vamos chicotear, mas pai, não vai terminar aí. Vamos me caluniar, mas pai, não vai terminar aí. Vamos falar
Vão me bater, mas será cumprido o que está escrito. Vão me caluniar, será cumprido o que está escrito. Vão falar mal, será cumprido o que está escrito. Vão zelar, vão inventar, vão blasfemar, vão levantar pessoas, falsas testemunhas, mas será cumprido o que está escrito. O que interessa, papá, não são as pessoas. O que interessa sou eu cumprir o que está escrito ao meu respeito. Então, pai, pode doer, mas por acaso será cumprido o que está escrito. E não seja feita a tua vontade. Quantas pessoas fogem do propósito que o Senhor estabeleceu para elas por causa da dor do processo? Amado, dói, mas viva o que está escrito. Está doendo, viva o que está escrito. Está machucado, viva o que está escrito. Está para caluniar, viva o que está escrito. Não abra mão do propósito que o Senhor estabeleceu no seu propósito. Você sabe que em algum momento levantaram mentiras ao seu respeito. Diga às mesmas pessoas: essas mentiras, essas blasfêmias, isso que você está contando vai me machucar, vai me ferir, o que vai tornar de mim um soldado ferido. Mas saiba uma coisa: o evangelista, o homem de Deus, o profeta Lucas teve para dizer: as pessoas que nos fazem mal, fagam porque nos deixam com vida. As pessoas que nos fazem mal, fagam porque nos deixam com tempo para pedir perdão. Então fui ferido, mas a minha história ainda não acabou. Fui machucado, mas a minha história ainda não acabou. Me machucaram, feriram, valeram, mas a minha história ainda não acabou. E não se a tua história não acabou, glorifica o Senhor. Glória ao Senhor. Deus seja louvado e bendito. Há uma pergunta que eu fazia. As 7 missões de Jesus, deixa eu simplesmente ler, para se por acaso não pregar todas, vão ter conhecimento. Primeira missão que Jesus tem que cumprir: nascer de uma virgem. Essa é a primeira missão que ele deve cumprir. Segunda, cumprir com a lei sem nenhum pecado. Terceira lei, firmar os seus ensinamentos. Terceira missão assim. Quarta missão, que é a que eu mais amo e é a que eu mais desenvolvi. Por mim, ficava só falando disso. A quarta missão, morte expiatória como unigênito. Isso eu vou falar para os ouvidos. Morte expiatória como unigênito e ressurreição ao terceiro dia como primogênito. Jesus morreu unigênito e ressuscitou primogênito. Isso não é para todo mundo. Não é para crente que passa 3 meses sem abrir Bíblia. Isso não é para crente que passa 6 meses sem abrir Bíblia. Se não é Bíblia, isso não vai entender. Veja essa parte. Que Jesus morreu unigênito e ressuscitou primogênito. Se Deus der tempo, vou te explicar. Aleluia. Se Deus der tempo, vou te explicar. E a quinta missão: ascender aos céus, e que eu amo também. Ascender aos céus e enviar alguém no seu lugar para expandir os seus ensinamentos. Entre aspas, a graça. Sexta missão: voltar para a sua igreja. A primeira e a segunda volta. Sétima e última missão: julgar o mundo e estabelecer um novo reino eterno. São as 7 coisas que Jesus tinha que fazer. Porque até aqui só fez as 5 primeiras. Só falta voltar para a sua igreja e falta julgar o mundo e estabelecer um novo reino eterno. Aleluia. Então, se por acaso o tempo me fugir, primeiro já tem noção do que era para falar. Do que era para falar. Aleluia. Nascer de uma virgem. Aulas de biologia. Eu estudei, não gostava de biologia. Mas cada dia a professora não tinha que nos ajudar. Mas ok. Tive que estudar de novo biologia. O Senhor levou a estudar biologia porque disse: nascer de uma virgem. Eu perguntei ao Senhor: como é que Jesus nasceu de uma mulher? Não carrega a natureza pecaminosa daquela mulher. Se veio de uma mulher. Será que quem pegou é Adão e Eva não pegou? Eva pegou. Jesus, ao sair, carregou uma parte daquele pecado. E logo é perfeito. E logo não serve como
como cordeiro. E logo nós somos sábios. E logo estamos aqui a brincar. Mas porque isso que eu falei não é verdade. Jesus, ele nasceu santo. Mas como se saiu de ventre de uma mulher que era pecaminosa? Eu perguntei, até na igreja, eu perguntei aos obreiros, por quê? E alguns disseram, não, você sabe a resposta? Eu não sei. Eu liguei, mais Célia não está aqui, mas liguei para a mãe Célia, perguntei, a doutora se conhece, ela está nessa área, eu perguntei a ela, como é que um homem, eu sou pais, sei, né? Mas como é que uma criança nasce esse processo todo? Perguntei uma pessoa que está ligada à biologia, me deu uma resposta, mas a resposta estava certa naquela. Só precisava de mais. Liguei também para o irmão Sérgio, alguns conhecem aqui, que está ligado também a essa área. Me deu uma explicação que foi uma bênção também, mas ainda faltava alguma coisa. E só foi sentado com o Senhor que pude ter o que faltava. Aleluia. Primeiro, vou falar de duas coisas. Jesus nasce de uma virgem. Vou explicar como isso foi possível. Nasce de uma virgem. Primeiro, para poder carregar a divindade dele. Isto é, e poder fechar a boca dos caminhadores. Porque vamos imaginar, Jesus nasce da Maria que já casou e já dormiu com seu esposo. Quantas pessoas vão acreditar que de fato Jesus, ele não é filho de José, quando José talvez já haveria ou teria já dormido com a Maria? Não, se eles já tivessem se conhecido, Jesus depois nascido, pouca gente ia acreditar que ele é um ser divino. Não nasce de virgem, porque deve provar na sua divindade. Maria era virgem. Isso todos nós sabemos. Agora, entra dor de cabeça já. Que eu fiz questão de registrar, biologia é bênção. Primeiro, iloplasmática e bioplasmática. O que é iloplasmática? Vou explicar. Iloplasmática. Aí há uma divisão do ilo e plasmática. Ilo e plasmática. Ilo, vem, chão de matéria, significa matéria em grego, matéria. Plasma é formar. Não, iloplasmática é da forma que todos nós somos formados aqui, que é a formação da matéria. Nós somos matéria, formados. Por isso, sendo matéria formada, carregamos o pecado. É a consequência do pecado, nós somos perfeitos. Por isso, Jesus não é filho de homem, é filho do homem. É para os ouvintes. Não é filho de homem, é filho do homem. Iloplasmática, sou eu e você que somos formados da matéria. Bioplasmática, bio significa vida. Plasmática é formado. Não, enquanto nós somos formados da matéria, Jesus foi formado por vida. Bioplasmática é formar através da vida. Jesus não carregou a natureza pecaminosa, porque foi formado da vida. Aleluia. Foi formado da vida. Por isso ele não carregou essa natureza pecaminosa. Ele foi santo, justo e perfeito. Aleluia. Bioplasmática e iloplasmática. Aprendemos biologia. Glória a Deus. Então, mas sempre uma vez são esses pontos que eu quero trazer aos amados. E cumprir, segunda missão. Estou dando tempo agora. Cumprir com a lei sem nenhum pecado. A história de Jesus, ele sendo um soldado, no momento foi ferido. E a história ainda continua. A lei, a Torá, é apresentada por 63 leis. As 63 leis são as leis que Deus deu ao homem. Aleluia. Dessas leis, a maioria conhecemos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, todos nós, cada que se for pronunciar, nem 10 chegamos. Talvez 5, 4. Os mais assim vão até 9. Aleluia. Porque não temos hábito de ver esse tipo de coisa. Mas dentro da lei, Deus dividiu a lei em 3 categorias: a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. Jesus cumpriu todas essas 3 leis.
Aleluia. Mas a lei cerimonial não foi Jesus que cumpriu. Foi a lei que se cumpriu nele. Aleluia. Não foi Jesus que cumpriu. Foi a lei que se cumpriu nele. Por isso eu falei, bem-aventurado a pessoa que tem agenda. Se ele está gravando, bênção para ti também. Então, não estou ensinando, né? Então, das 63 leis, 10 mandamentos que expliquei cá, isso tudo nós conhecemos, dividiu o Senhor a lei cerimonial, moral e civil. A lei que não continua, que Jesus cumpriu, é a cerimonial. A moral, argumento continua para nós. A civil era dirigida para o povo de Israel como nação. Aleluia. É por isso que eu falei, vou explicar uma coisa só sobre sábado. O Senhor não quer entrar nisso. Vamos ver aqui. Mas era só para entender por que nós não guardamos sábado. Eu sei que alguns têm dúvida. Vai botar computer, tem próximo. Essa lei, Jesus cumpriu a lei cerimonial. Mas a lei cerimonial se caracteriza em 5 ofertas. Neste caso, a oferta de holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. São as 5 ofertas que eram oferecidas no tabernáculo. E Jesus, essas ofertas, ele se deu a si mesmo com as mesmas ofertas. Aleluia. Esse assunto eu, Senhor, isso aqui eu não vou aprofundar com muita matéria. E alguns podem não entender. Por isso só passaram a razão assim. Vamos ver onde eu quero chegar. E é por isso que compreendendo isso, vamos perceber qual foi a verdadeira razão de Jesus dizer àquela mulher que não me toca. Eu ainda tenho que me apresentar ao Pai. Entenda, nada na Bíblia está lá por acaso. Aleluia. Nada na Bíblia está lá por acaso. Continuemos. Essas ofertas vão caracterizar o cumprimento da lei por parte de Jesus. Para quem? Para com Deus. Aleluia. Terceira missão. O Senhor dá graça para você. Deixa só ver quem ora. O Senhor deve fechar a Bíblia. Aleluia. Fechei a Bíblia. Terceira missão. Firmar os seus ensinamentos. Nesse caso, a graça. Peço uma pessoa para abrir Isaías 61. Peço para uma pessoa abrir Lucas 4. Yes. Ainda tem que. Não tem assim. Não tem. Glória a Deus. Baixa, né? O nome não foge, mas. Artemisa. Não. Elvira. 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 Que gosto. Elvira. Estou muito feliz. É já passado, né? Não é passado. Já estamos. Rápido, o João está tão amor tempo com vocês. Isaías 61, versículo 1 a 3. Assim dá a palavra do Senhor. Peço para alguém abrir. Queridos, a Bíblia, entenda, cada coisa que foi escrita, não esqueceram. Obrigado. Yes. Gente, este o Espírito de Yahweh, o soberano, Este o Espírito de Yahweh, que é o soberano, está sobre mim. está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu Porque o Senhor me ungiu. para anunciar a boa nova aos pobres. Primeiro, para fazer o que? Anunciar. Peço para continuar no encontro. Outra pessoa de Lucas. Peço para mim, Lucas. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, Cuidado, estão com o coração quebrantado. proclamar liberdade aos cativos, Proclamar liberdade aos cativos. em libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, Libertação. Peço para continuar no encontro. para
anunciar a todos o ano aceitável de Yahweh. Para anunciar a todos o ano aceitável. Aleluia. E o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. E o dia da vingança, compreendemos, né? Uau. Peça para ler. Lucas capítulo 4, versículo 18 a 19. O Espírito do Senhor é sobre mim. A última coisa que o nosso homem de Deus falou foi dia da vingança. Peça para ler. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados. Jesus está a ler Isaías, aí está lendo Isaías. Jesus está a ler. Tá bom? Vamos lá. A apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Terminou. Oi, Jesus está nos a ler. Então, o que se passa com o dia da vingança? Por que Jesus não leu o dia da vingança? Você sabe ler. E ele estava a ler Isaías. Por que não leu o dia da vingança? Vai perguntar. Por que não leu o dia da vingança? Aleluia. Entenda, tudo que está na Bíblia não é por acaso. Foi estudado, Jesus já sabia ler muito bem até. Ele leu até a pregoar as boas novas, o ano aceitável, assim que é. Nós estamos no ano aceitável do Senhor aqui. Aleluia. Jesus, ele veio se manifestar na terra como um cordeiro. E como cordeiro, ele não pode apregoar o dia da vingança. Aleluia. Porque cordeiro não é vingativo. Cordeiro vem para carregar as mágoas e culpas de outras pessoas. Por isso Jesus, quando se manifestou na terra, não leu até o dia da vingança. Mas quando percebemos em Apocalipse, a última parte encontramos lá em Apocalipse quando ele vem como rei dos reis e leão da tribo de Judá. Não, ele como cordeiro não é vingativo, mas como leão ele é bem vingativo. Então, não é que ele esqueceu de ler a última parte, foi de propósito mesmo. Porque como cordeiro só poderia terminar no ano aceitável do Senhor. Como cordeiro ele poderia simplesmente introduzir a graça. Como cordeiro ele poderia simplesmente trazer esse ensinamento. Então, na terceira missão de Jesus, que é firmar os seus ensinamentos, Jesus ele traz uma verdade, uma doutrina sobre o reino dos céus. Jesus ele traz uma verdade quando ele vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas, não e todas as coisas. A minha Bíblia diz que estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Comer, beber e vestir. Então, quer casar, trabalha. Quer carro, trabalha. Quer prosperidade, trabalha. O que Deus te garante é comer, beber e vestir. E são coisas que Ele mesmo já provou. No deserto o povo não tinha como beber. Moisés fala para a rocha deu água, mas ele bateu. No deserto não tinha nada que vestir. A Bíblia vai dizer: caminhavam, crianças cresciam, a vestimenta também crescia. Então são coisas, comer, beber e vestir. Deserto, eles estão com fome. E o Senhor que Ele vai dizer: manda a carne daquela das melhores, manda uma comida, manda que desce do alto, e eles comem e ficam bem sácios. E não, querido, entenda: o que o Senhor te promete de mão aberta é comer, beber e vestir. Não seja um soldado preguiçoso que anda a dizer: o resto o Senhor vai me dar. Não seja um soldado preguiçoso, porque soldados preguiçosos vão se basear nesse versículo, homem de Deus. Vão dizer: casamento o Senhor vai me dar. Daí que o Senhor acaba não dando casamento e ele fica frustrado. Eu, quando ficar frustrado, já não falo mais com o Senhor, já não quero mais ir na igreja, já não saúda bem o amado. Por quê? Porque diz que o Senhor me decepcionou, porque diz que o Senhor não me deu o casamento que eu queria, porque diz que o Senhor não quer casar, trabalha, pelo amor de Deus, quer carro, trabalha, pelo amor de Deus, quer emprego, quer escola, estuda, pelo amor de Deus. Nesses exames, Senhor, não atende a oração de ninguém que vai dizer: Jesus, vai estudar no nome do Senhor Jesus. Senhor, não há essa oração de ninguém que vai dizer: Espírito Santo,
dos céus. Vejo um Deus a dizer, não, deixa eu dar uma revelação. Jesus leva-se a revelação. Jesus disse, tudo bem, pai, anjo, leva a revelação. Anjo leva, depois Jesus diz ao anjo, essa revelação é para dar a João. Então ele pega a revelação, entrega a João, e João escreve o Apocalipse. Então no reino não funciona a adivinhação. No reino funciona a revelação. Mas na base de uma coisa que foi implantada. Toda revelação tem uma base. Toda revelação tem uma base. E aí entram aqui os soldados. Revelação. Senhor, não vamos gostar de mim sem falar assim. Revela tudo. Deus vai dar mais. Aleluia. Que Deus dê graça. Diga amém. Deus te dê graça. Deus te dê graça. Todo o meu tempo aí, eu não estou. Filha, estou ou não? Estou. Nem só testar, estou. Ainda estou, daqui a pouco eu e não, firmar. Aleluia. Não, Jesus ele veio firmar o seu ensinamento. Não, tudo aquilo que Jesus trouxe, salvação, parábolas, tudo. Jesus ele trazia a verdade do reino dos céus. Aleluia. Deixa eu passar para o quarto ponto que eu amo. Diz assim: morte expiatória como unigênito e ressurreição ao terceiro dia como primogênito. Amado, esse é o ponto que mais me intriga. Aonde é mais? Não sei se existe essa outra vez, jovem de Deus aqui. Receba a falta de sono. Se isso existisse, receba a falta de sono. Vai lá. Para eu não sei se isso existe, não consegue estar em coisas que eu não sei. Então, eu vou terminar daquilo que eu sei. Aleluia. E a única coisa que eu sei é que Deus é bom. O resto ele mesmo permite. Morte expiatória de Jesus. Aleluia! Amém! Vamos lá. Amém! Amém! Amém, irmãos! Amém! Amém! Glórias, vamos pescar. Temos homens aqui que localizam os filhos, que dão profecia a isso. Eu quero localizar vocês a dormir. Aleluia. Ai que disputa de mim, Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos ensinar sobre a morte expiatória de Jesus Cristo, como unigênito do Pai, e a ressurreição como primogênito. Essa é a coisa que mais me intriga e mais mexe com o meu coração. E se Deus der graça, Senhor, ainda falta acender aos céus, mas se o Senhor der graça, eu vou terminar com esse ponto. Porque acredita, amado, é o ponto que mais me dedico para ajudar, mais fiz questões ao Senhor e mais busquei investigar. E é a missão que mais me impactou. Aleluia. E eu oro para que essa graça que o Senhor compartilhou comigo possa compartilhar com os irmãos. Amém? Irmão, passa melhor. Oh, amém? Jesus Cristo, todos nós sabemos que Ele é unigênito de Deus. Amém? Isso faz nos lembrar de Abraão. Abraão teve quantos filhos, amado? No geral, Abraão teve quantos filhos? Abraão teve quantas esposas primeiro? Lindas, de nós. Minha
Quem diz uma? Como ela se chamava? Quem diz duas? Como ela se chamava? Fale. Abraão teve duas esposas, uma escrava que foram oferecidas. Quantos filhos teve Abraão? Quem diz dois, levanta a mão. Quem quer? Aleluia. Ismael e quem? Vocês não lembram? Abraão não teve dois filhos. Se não são 6, são 8 filhos de Abraão. Ah, não, não está escrito. Você não lembra? Abra Gênesis 25, vai ver. A leitura, se não teve quantos filhos, olha, acho que é Gênesis 25. Vai ter em casa. Você tem aqui, lembra, tá tudo. Sobre a tua coração como lá embaixo. Mas Abraão, a Bíblia Sagrada vai dizer, vai tratar Isaac como unigênito de Abraão. Como trata o unigênito de alguém que teve mais filhos? Como a Bíblia vai dizer unigênito de uma pessoa que teve 2, 3, 4, 5, 6 filhos? Porque a Bíblia diz que o unigênito de Abraão é o Isaac. É que Deus conta a promessa e a palavra que Ele deu. E o Senhor conta o tempo de obediência. Toda a ação realizada fora da desobediência, Deus não conta. Por mais que seja boa. E por misericórdia, entenda, a graça que estava em Abraão acabou passando para Isaac. Isaac também teve 12 linhagens, né, Bíblia? Ismael, aliás, não Isaac, Ismael, também teve 12 linhagens. Isaac, Jacó também teve 12 linhagens. Por que 12 cá e 12 lá? Porque isso fazia parte da graça que Deus já havia colocado no pai. E Deus estava dizendo, porque isso está em ti. Eu vou permitir que sejam todos aqueles que forem a gerar. Aleluia. Em todos aqueles que foram a gerar. Mas Isaac é tido como unigênito. Porque o Senhor conta o tempo de obediência. Em Deus, as pessoas só têm 1 ano de cristianismo aqui. Em Deus, as pessoas que só têm 3 meses de cristianismo aqui. Porque Deus joga toda a tua vida. E vem que passaste mais tempo desobedecendo do que obedecendo. Passaste toda a tua vida buscando vontade permissiva de Deus, não absoluta de Deus. Misericórdia. Há pessoas que Deus diz, tudo bem, pode ser, pode ser. Deus não quer dizer pode ser. Há pessoas que complicam Deus a dizer pode ser, tudo bem. E Ele acaba dando graça, mas não é isso que Ele queria para ti. Dobre o joelho e confie no Senhor. Dobre o joelho e confie no Senhor. Deus está unigênito. Porque é uma mensagem que esse homem dá. A Bíblia Sagrada vai mostrar que Abraão vai representar, vai carregar a imagem de Deus Pai. Isaac, nesse caso, vai carregar a imagem de Jesus. Nós já sabemos que Isaac, Deus pede ele para sacrificar, que é seu filho. E assim a história decorreu. Em Hebreus, há uma explicação melhor. Que Abraão ofereceu acreditando de que ele ia ressuscitar. Abraão ofereceu o seu filho. Na mente dele estava dizendo, meu filho vai ressuscitar. Aleluia. E simbolicamente, pela presença do cordeiro que estava lá, do carneiro que estava lá, aquilo carrega a imagem de ressurreição do seu filho. Mas não é para todos. Mas nós já estamos no tempo da graça. Jesus, Ele é o unigênito do Pai. Ele é o único do Pai. O único como? Que veio da bioplasmática. Que veio da vida. Porque Ele é vida. E transmite vida. Então, carregando esse caráter, carregando isso nele, Cristo Jesus, Ele é o unigênito do Pai. É o único filho do Pai. Mas tem uma missão cá na terra. E essa missão é morrer por todos nós e nos apresentar na presença do Senhor. E como eu estava a explicar antes, Jesus, Ele nasceu, cresceu, desenvolveu, foi crucificado e ascendeu aos céus. Mas há uma coisa que aconteceu aí no meio.
antes de ele ascender aos céus. A Bíblia Sagrada em Levítico 23, versículo número 11, vai falar nesse caso das primícias. Porque Jesus é a primícia da ressurreição. A Bíblia vai falar das primícias. O que é a primícia, irmão Edson? Simples. A Bíblia está dizendo que o povo de Israel, o que devia fazer? Peço para acordar uma marcha do meu celular. Diga acorda. Diga acorda. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar. Peço 5 pessoas aqui. Por favor, peço 5 pessoas. Vamos lá, 5 pessoas, amado. 5 pessoas. Não quero chamar a atenção. Elas vão me ideia rápido. Peço que quer dar um exemplo muito claro. O homem de Deus sempre ser por mim. Não é as coisas. Peço que vai chamar. Fala mais uma pessoa. Peço para dar essas mãos. Peço para dar essas mãos. Já está. Levítico só para ler, porque alguns chamados. E se você não lê, não acredita. Mas vou sacrificar os mundos, tá? Diz assim, Levítico 23:11. Vou começar de novo. E falou o Senhor a Moisés dizendo: pode se originar dele. Fala aos filhos de Israel que é o que ele fez. Para obedecer. Fala aos filhos de Israel e diz: quando houveres entrado na terra que der, Israel, que vos é de dar, e cegares a sua saga, então trareis um morro. Peço para pegar a mão. Um morro. Já não são pessoas, são morros. Certo? Um morro. Trareis um morro. Isso aqui é morro, amado. Agora é só ver, não ver morro. Só ver o que é? Morro. Trareis um morro das primícias. Vocês são mortos também. Mas esse morro é primícia de vocês mortos. Estão a perceber? É primícia de vocês mortos. Diga a pessoa que está lá, você é morto. Um morro da vossa cega, o sacerdote, tem que trazer ao sacerdote. E ele moverá um morro perante o Senhor para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado. O seguinte dia do sábado é quando mais? É domingo. Depois de sábado vem. Ao seguinte dia de sábado é domingo. Não, ao seguinte dia deve trazer o moverá o sacerdote. E no dia que moveres o morro, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano. É o holocausto ao Senhor. Aleluia. A Bíblia está dizendo: na sexta-feira, tenho que pegar o morro. Cada um tem que pegar primícias, apresentar o morro lá. Mas se eu tiro este, é morro, esse é gado. É gado, não é morro. É morro quando estão todos juntos. O Senhor não quer gado, o Senhor quer morro. Obrigado, Jesus. O Senhor não quer gado, o Senhor quer morro. Perguntar por que nós? Por que nós? Eu estou a perguntar. Então você que não perguntou, ele fecha seus vídeos, é para ti. Para a pessoa que perguntou, Deus não quer gado, Deus quer morro. Aleluia. O sacerdote move o morro perante o Senhor. Levavam na sexta-feira, mas porque no sábado não se trabalhava, não se fazia nada, o sacerdote tem que guardar, tem que reservar, só pregar para os ouvidos. No sábado tem que guardar, tem que reservar num canto. E desde sexta-feira que foi apresentado, tem que se mover no domingo, logo cedo. Tem que se mover no terceiro dia. No primeiro dia foi guardado o morro, mas esse morro tinha que ser movido no terceiro dia, ainda não perceberam. Jesus sozinho é um gado. Ele precisa de outros para serem movidos. Perguntei como assim nós? Jesus se ressuscita sozinho é gado. Ele precisa
Foi coisa, meu filho estava lá comigo. Jesus, ele sozinho é galho. Percebe? Sozinho, Jesus é galho. Precisa de outros galhos para ser morto. Pois a regra do sacerdócio é apresentar morto, não apresenta galho. Jesus sozinho não pode ressuscitar ao terceiro dia. Foi apresentado tudo bem, mas na ressurreição ao terceiro dia não pode estar sozinho. Ele tem que estar com alguns galhos a mais para juntos formarem um morto. Para juntos serem um morto. Aleluia. Para juntos serem um morto. Jesus não ressuscitou sozinho, porque se fosse sozinho ele ia quebrar a lei. Ele ia quebrar, não ia cumprir com a lei de sacerdote de ofertas de primícias. Jesus houve necessidade de ressuscitar algumas pessoas para dizer: Pai, não ressuscitei sozinho, mas eu sou a primícia da ressurreição. Entenda? Jesus, quando morreu sozinho, mas quando ressuscitou com irmãos mais novos. Porque quando ele morre no gênero porque estava sozinho, mas quando ressuscita, a qualidade de ressurreição não está só nele, está com o mundo também. É por isso ele sendo ressurreição ou sendo primícia. Primícia é primeiro fruto. A minha pergunta é: se é o primeiro fruto, o resto dos frutos onde estão? Estão aqui à minha frente. Estão aqui à minha frente. Estão aqui à minha frente. A minha sagrada vai dizer, homem de Deus, muito obrigado. A minha sagrada vai dizer que alguns vão perder a vida, mas alguns ainda serão vivos para retornar. Mas é uma banda para aqueles que vão tentar. Porque eu estou pensando bem se vou primeiro ou se fico para arrebatamento. Ainda não sei o que vou fazer. Mas para as pessoas que irão primeiro e que vão acontecer, que Deus vai chamar através da morte, eu quero dar uma boa notícia. Compreenda? Houve uma primícia, houve um fruto inicial, houve uma entrega, houve um princípio, e a primícia abre porta de oferta. Deixa-me te dar uma regra bíblica, uma lei bíblica. Toda pessoa que leva para uma primícia, vai transmitir para quem não gosta de ler Antigo Testamento, diz que é coisa de velho. Não é velho, amado, é revelação. Toda pessoa que pega a primícia e vai apresentar ao Senhor, a Deus, diz: aqui está a primícia. Espiritualmente está a dizer: eis o primeiro fruto, mas atrás de certo que há uma oferta. Jesus está a dizer: como ressurreição sou primícia, mas há uma ressurreição como oferta lá atrás. Essa ressurreição como oferta não é minha, é de crentes que vão crer em mim. Aleluia. Aleluia. Me deixou 30 minutos. Ou não é isso, homem de Deus? Líder, não são 30 minutos. Peço para ver o horário, para corrigir aqui comigo. Aqui para nós são 10 horas. Não, faz 30 minutos. Não. Ali vem 2 horas e meia. Aleluia. Se eu tivesse dito 2 horas e meia no início, não estava. Prefiro falar de 30 minutos agora. Então, Jesus com primícia. Aleluia. Primícia. Jesus com primícia da ressurreição abre as portas para que nós também possamos ressuscitar. Ah, você vai ressuscitar. Dizer a você, na igreja aqui, existem 2 formas. Há que Jesus voltar para nós e há que nós irmos para Jesus. Aleluia. Há que Jesus voltar para nós ou nós irmos a Jesus. Porque pessoas pensam que vão viver para sempre, se esquecendo ou vão viver e esperar a volta de Jesus, esquecendo que Deus pode chamar através da morte. Amém? Não, essa coisa de querer pecar, pode dizer que no último momento, quando eu estiver lá, quando eu estiver virar nuvem, tipo está para se abrir, eu sei, perdoa. Cuidado, né? Quando não jogar bem, antes da nuvem se abrir, os seus olhos podem se fechar. Não você não bem na linha, amém? Somos falhos, pecadores, erramos, mas vamos buscar a sua tá bom? Aleluia. Ninguém é perfeito, eu sou falho, pior que todos. Então, mas vamos buscar a sua tá bom? E não, Jesus é morto com os outros, não sozinho. Aleluia. Não, nele temos a grande. Pode sentar.
Senão vou continuar a dar exemplo e vou demorar mais. Nele temos em si essa graça. E de fato nós vamos. Aleluia. E de fato nós vamos ressuscitar em Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas há uma coisa que me intriga também. Há uma coisa que me intriga. Lembrem que eu falei. Jesus é um soldado que foi ferido na cruz da Calvário. Mas a história ainda não terminou. Lembrem que eu falei que quando Jesus ele ressuscita, aparece uma mulher ali. Qual era o nome dela? Bíblia está sendo ignorada. Qual era o nome dela? Maria Madalena. Isso para me dar certeza, tá bom? A Maria aparece e quer tocar a Jesus. O que ele diz, Jesus? Não toca. Por quê? Porque tem que me apresentar ao Pai. Há um segredo, há um mistério dentro disso. Por que ele não deixou a Maria tocar? Queridos, toda vez que você for ler a Bíblia, pergunta por quê daquilo que está ali. Eu aprendi do meu pastor que nós temos que olhar a Bíblia e buscar princípios da Bíblia. Princípios, o porquê, o que está de trás. E é isso que tem buscado explorar. Então eu perguntei, Senhor, por que Jesus não aceitou ser tocado? Porque era assim, Jesus chegava, tocou, já está. Tocou, já está. É simples. Amado, coloca aí uns toques. Já o conheço, Jesus não aceita ser tocado. Porque toda oferta é um segredo, amados. Há um segredo. Abre parênteses. Deus disse uma coisa. Todo aqui estamos a falar. O tema é soldado ferido. História da acabada. Fala da história de Jesus. Jesus, Deus ele falou. Todo animal sacrificado fora, mesmo para quem quer cozinhar, quer comer, se degolar, aquele sangue tem que levar a apresentar no tabernáculo. Mesmo se não fosse profeta. Aleluia. Mesmo se não fosse profeta. Aí eu pergunto, por que o Senhor tem que ser assim? Levítico 17 explica isso. Amado? Se quer as chaves da Bíblia, leia Levítico. Levítico fala da lei. E a interpretação de Levítico é Hebreus. E a compreensão de Hebreus é Levítico. Quer entender a vida de Jesus? Leia Levítico. Quer entender a missão de Jesus? Leia Hebreus. Acabou. Aleluia. Então, nós, Levítico é o livro mais complicado da Bíblia. Ora, lembra, a oração, o serviço, porque o senhor quando vê aqui, dor de cabeça na hora. Mas ora, o senhor não quer dor de cabeça, quer compreender isso. E vai compreender de fato. Mas a Bíblia Sagrada, o homem de Deus, vai nos mostrar que todo animal sacrificado ou degolado fora, o sangue tem que ser apresentado onde? Dentro do tabernáculo. Porque corria o risco de derramar sangue de uma outra entidade. Puxar aquele sangue. Leia Levítico. É por isso que Deus, quando existe, coloca essa lei. É para que não houvesse cultos a Satanás fora do tabernáculo. Porque derramar sangue é fazer pacto. E Satanás podia se aproveitar disso. Satanás podia tirar vantagem disso. Satanás podia tomar isso e ter um espaço na vida daquela pessoa. E Deus diz em Levítico 17: todo sacrifício e toda mais degolar, eu sei que nem todos estão entendendo, traga para o tabernáculo e o sangue apresente aqui dentro e não lá fora. Aleluia. Apresenta aqui dentro e não lá fora. Não, nós vemos que Jesus, quando ele vai dizer, não me toque Maria, é porque todo cordeiro emolado, todo cordeiro sacrificado, antes de qualquer coisa, tinha que ser, principalmente por culpa, tinha que chegar no santo do santo, tinha que chegar no propiciatório, e o sangue tem que ser derramado na tábua da aliança. Alguns talvez estão apoiando aqui, quando for propiciatório.
tampa da Arca da Aliança. Agora vocês estão entendendo. E não, o sangue tem que ir até a tampa da Arca da Aliança e poder molhar ali. Aleluia. E poder molhar. Não, Jesus, quando diz isso, é que nós percebemos em Hebreus capítulo 8 e capítulo 9, a Bíblia vai dizer: tudo aquilo que está na terra é a imagem daquilo que está nos céus. Assim como Deus falou com o homem de Deus Moisés e falou para ele e disse: faça tudo conforme te mostrei cá no alto. E não, o tabernáculo construído é a imagem de um tabernáculo que não foi construído pelas mãos do homem, segundo Hebreus 8 e 9. E não, Jesus quando diz não me toca, ele está dizendo: antes de você me tocar, porque pode tornar imundo esse sacrifício que foi feito, deixe-me apresentar ao verdadeiro tabernáculo celestial, deixe-me apresentar esse sangue. Então o motivo de Jesus não aceitar com que a Maria possa tocar biblicamente falando é para não contaminar o sacrifício realizado na cruz do Calvário. É para não contaminar o sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário. Por isso Jesus ele vai dizer: não me toca, não me encoste. Estou falando de Jesus da graça. Não me toca, não me encoste. Porque ele tinha que isso fazer, tinha que isso cumprir. Mas temos que perceber desde o que é que se move o morro. Isso é que dá mais alegria. Desde o que é que se move o morro. Se esse é o que é que se move o morro, esse é um cordeiro. Porque no dia 10 pegava-se, obrigado Jesus, no dia 10 pegava-se o cordeiro e ungia-se no dia 10 do primeiro mês hebraico. E depois do dia 10, no dia 14, era Páscoa. Aleluia. E essa Páscoa era no dia 14. E no dia 14, 3 dias depois desse caso, dia 16, contando de 14, 15, 16, era essa primícia que era oferecida. Aleluia. Estou a dizer, Jesus, nos dias 10, aquela mulher chegou com um perfume. A Bíblia, veja a cronologia, veja tempo. Primeiro que nós quando estudamos Bíblia, deve estudar só para passar como se fosse história, como se não fosse nada. Agora irmão, a orelha aí, nós quando lemos Bíblia como se não fosse nada. Amado, vamos ler Bíblia olhando para os detalhes. Aleluia. Olhando para os detalhes. Aleluia. Jesus, quando a mulher quebrou o vaso nos seus pés, estava a separá-lo, como lá em Levítico, Êxodo 10, faziam com o cordeiro. E depois de separá-lo, no dia 14, esse cordeiro era sacrificado, que foi o dia da Páscoa. Jesus Cristo foi sacrificado. E 3 dias depois, a Bíblia nos mostra que eram primícias, que é a ressurreição de Jesus. Mas há uma coisa que me chama a atenção. A partir do 3º dia, a Bíblia nos mostra que em Levítico começam a contar, mas contam como? Contam 7 semanas. Mas a minha pergunta é: quantas semanas tem? Ou quantos dias tem uma semana, amados? Quantos dias? Quantos dias? E não, se a Bíblia diz que contam 7 semanas, 7 semanas vezes 7 dias dá quanto? 49, você dá 49. Dá quanto? Dá quanto? Dá 49. Então, se Jesus fosse a oferta apresentada no dia 16, a partir daquele dia, conta-se 49 Levítico, conta-se 49 dias. Quando conta-se 49 dias, no dia seguinte a 49, que é o dia número 50, era o Pentecostes, era a festa de Pentecostes que acontecia. Quando olhamos para Jesus ele ressuscita no dia 16, que é o 3º dia. E nesse dia que Jesus ele vai ressuscitar, começam a contar 50 ou 49 dias, que são 7 semanas vezes 7 dias, que dá 49. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus ficou 40 dias na face da terra depois de ressuscitar. E depois, obrigado Senhor, eu pregar para alguns que amam a palavra. Depois de Jesus ele ressuscitar, contaram 40 dias que ele esteve na face da terra. Mas não terminou por aí. Por quê? Porque a festa de Pentecostes não acontece no dia 40. A festa de Pentecostes não acontece no dia 41, nem 42, nem 43, nem 44, nem 45, nem 46, nem 47, nem 48, nem 49. 49 que é 7 vezes 7 é quando o ciclo se fecha, é quando o ciclo se completa. Porque 7
perfeição de Deus. 7 significa a ação de Deus no homem. 7 significam 7 áreas da vida de um homem, para que ele possa dizer: eu sou feliz, devo achar sucesso nessas 7 áreas, que no outro dia depois vou te dizer quais são essas 7 áreas. Então 7 significa a perfeição de Jeová. Então quando fecha-se 7 vezes 7, que é 49, fecha-se o ciclo, mas não termina por aí. A Bíblia diz que no dia 50 havia uma festa em Jerusalém, que era a festa de Pentecostes, que era a festa organizada de Pentecostes. Então Jesus, ele sabendo que haveria festa, ele vai estar 40 dias na terra, mas faltando 10, ele vai dizer: havendo ou existindo uma data para uma festa, eu quero marcar com uma coisa diferente, eu quero marcar com uma coisa única, eu quero marcar com uma coisa marcante para a televisão. Ele vai dizer: dessa vez o cordeiro foi diferente, dessa vez o sacrifício foi diferente, dessa vez o alcance foi diferente. Então a festa de Pentecostes também deve ser diferente. É por isso que nós percebemos que 40 dias Jesus ficou na terra, mas 40 mais 10 dá 50. E no dia 50 a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desce do alto e ele vai encher os apóstolos que ali estavam. Pentecostes acontece dentro da lei que Deus estabeleceu. Mas não é só isso que me traz alegria, porque até aí é normal. O que me traz alegria é compreender o significado da festa de Pentecostes, amados. O que me traz alegria é compreender o significado dessa festa. Alguns diziam festa é bíblico, alguns diziam é Bíblia é Levítico. Alguns vão dizer, a Bíblia vai dizer que a festa de Pentecostes é chamada de festa das semanas. Mas não termina aí. Semanas por quê? Porque são 7 semanas, vezes 7 10, dá 49. Verdade ou verdade? Verdade. Então, mas não é só isso. A Bíblia também vai dizer que a festa de Pentecostes é conhecida como festa da colheita. Festa da colheita. Como assim colheita? Porque existe uma festa de tabernáculo que também é conhecida como festa de colheita. Isso é para quem estuda. Mas a festa de tabernáculo é conhecida como festa das últimas ou da última colheita. A festa de Pentecostes é conhecida como a festa das primeiras ou da primeira colheita. Só pegar para alguém que está aqui. Mas vou descer ao nível de cada um de nós aqui, não dá para desprezar. Você é mais cheio que eu, mas permita esclarecer isso aí no nome do Senhor Jesus. Deixa-me te dizer, quando Jesus ele vai permitir que o Espírito Santo possa descer no dia 50 que teve Pentecostes. Pentecostes significa festa de semana, mas não só, significa também colheita dos primeiros frutos. É Jesus a dizer, é uma festa, é uma festividade marcada, mas marcada para primeiros frutos, marcadas para a primeira colheita. Então é nessa data onde o Espírito Santo vai ter a primeira colheita, onde o Espírito Santo vai ter o primeiro fruto. O primeiro fruto do Espírito Santo depois de Jesus ressuscitar se deu no dia 50, no dia de Pentecostes na terra. O que eu sei, amados, a minha oração é que Deus abra o seu coração. O que o Senhor está nos dizendo, Senhor, deixa eu continuar a explicar, depois eu vou ter o que o Senhor está dizendo. Obrigado, Jesus. Desde bom. Quando apresentamos a oração, aí nos olha. Festa de Pentecostes, que é festa da primeira colheita. A primeira colheita de Jeová na terra foi Atos. A primeira colheita do Espírito Santo na terra foi Atos. O descer do Espírito não é só aquele mover que nós sabemos. Há um princípio de trás, há uma lei a se cumprir de trás, há uma regra, há uma mensagem. E a mensagem do Senhor é: hoje, dentro de Pentecostes, é só o início, é só a partida. Porque dentro de Pentecostes representa primeiras colheitas, há colheitas mais à frente. Eu consigo ver que cada um de nós que está aqui é que faz parte dessas colheitas, ou dessa colheita que o Senhor é permitido com o Espírito Santo de verificar na terra. Amado, compreenda e receba a palavra do Senhor.
Querido, receba a palavra do Senhor. Você não é obra do acaso. O Senhor parou e desenhou. Eu quero trazer a memória de Deus. Ele cumpriu a própria regra, a própria lei, para me trazer aqui hoje. Que Deus, toda a ação dele, não foi mero acaso. Ele cumpriu o que ele mesmo escreveu e colocou. Jesus, ele cumpriu. Foram 10 minutos. Me organizou por mais 10 minutos. Jesus, ele cumpriu a palavra. Jesus, ele cumpriu o que foi escrito. Jesus, ele cumpriu o que foi dito. E o Espírito Santo veio para dar continuidade àquilo que o Senhor iniciou. Tudo isso é porque eu queria te dizer uma coisa, só que o Senhor vai fervendo, vai colocando no meu coração. Vai vir o grande. Ninguém deu pena na chuva. Aleluia. Aleluia. Por causa do tempo, eu vou parar esse ponto. O último ponto que eu vou compartilhar com os irmãos é ascender aos céus e enviar alguém no seu lugar para expandir os seus ensinamentos. A graça. Senão me matam, não se arrumam mais aqui. Né? Nem mandam mensagem, nem só para nem voltar. Se for que eu estou passando o tempo. Depois disso eu vou levar para casa. Então deixa eu cumprir o nome. Jesus, quando ele cumpre, está a cumprir o seu mandamento, a sua palavra, aquilo que ele mesmo falou. Há uma coisa que ele vai dizer, que ele vai permitir. A questão de quê? De alguém descer e dar continuidade à missão dele. Quer dizer, Jesus, em João 12, 14, 12, se não for a memória, se não for 12, 14, acho que é 12, 14, os amados leem muito bem. Ele vai dizer que farão a obra que eu fiz. E muito mais do que isso. Vocês farão. Jesus, quando ele ascende, ele coloca uma batata quente, como muitos dizem, nas nossas mãos. Mas não deixa só na nossa responsabilidade. Não deixa só o nosso critério. Não deixa só nas nossas mãos. Ele coloca o Espírito Santo de Deus para poder nos dar graça. Até aqui. Senão eu vou dizer que eu abri. Deixa eu continuar com a mensagem. Ele não coloca nas nossas mãos 100%. Ele coloca o Espírito Santo de Deus para nos guiar e nos guardar. Ele coloca o Espírito Santo de Jeová para ser e estar conosco nessa missão de expandir o que o nosso Senhor iniciou. Isso vai mostrar que todos os dons que estão lá em 1 Coríntios 12 continuam em vigor até hoje. Deixa eu dizer que a cura continua em vigor, a libertação continua em vigor, as línguas continuam em vigor, a profecia continua em vigor, a interpretação continua em vigor. Todos os dons dados pelo Senhor continuam em vigor. Porque temos essa responsabilidade. Mas entendo dessa responsabilidade, às vezes, que achamos falhos. Entendo dessa responsabilidade, às vezes, que achamos limitações. Entendo dessas responsabilidades, às vezes, que achamos falhas. Não. Deus, Ele colocou um propósito na vida de cada um de nós que aqui estamos. De tal forma que algumas pessoas tentam fugir, algumas pessoas tentam escapar. Mas algumas pessoas, Deus diz, por mais que vá pela esquerda ou direita, o meu propósito vai te atropelar. Por isso vejo pessoas que mesmo fugindo a pregar, mesmo fugindo a cantar, mesmo fugindo a louvar, a graça do Senhor acaba os alcançando. E algumas acabam ficando doentes até. Conheço pessoas assim. Jonas, por exemplo, tentou fugir do propósito do Senhor. Porque por vezes certos soldados são feridos pela própria missão, pelas dores que partem da própria missão. E a tendência é querer fugir. Porque vê a grandeza da missão e falam que isso eu não posso. E já levam por
e querem fugir. Alguns acabam tendo ferida, sendo a armadilha do próprio Satanás. É meio. Essa é a missão que o Senhor mandou para que pudéssemos dar continuidade. Alguns desfalecem no meio, alguns desistem no meio. Querido, deixe-me te compartilhar uma coisa contigo. Você é corpo, alma e espírito. Amém? Corpo, alma e espírito. O coração e mente é o que liga-te como uma única pessoa. Satanás, ele tenta na mente, se você é cristão, não no coração. Tá bom? Tá bom? Porque se você é cristão, o coração é elo, é a tua alma e teu espírito. Então, se o teu espírito, por espírito do homem vazio, está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo comunica-se através do seu coração para ti. E Satanás pega a sua mente, através da sua carne, e tenta comunicar para a sua alma. Porque está em jogo a tua alma mesmo, que está no meio. Compreendemos? Agora, irmão, amém. Presta atenção, senhor. De pé, meu tempo já esgotou aqui, faltam 6 minutos. Não, alguns acabam se sentindo mal. Por conta mesmo da própria missão, da grandeza da missão. O Senhor tem um propósito para a tua vida. E aquilo que Ele estabeleceu, aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. O que precisa acontecer é simplesmente posicionar-se. Só isso. Só isso. Aleluia. A meditação termina por aqui. Queria pedir ao amado Paulo para dar uma firmeza essa paz.